a gente não tem como prever dificuldade da prova, com quem você está concorrendo. Como você falou, Rio de Janeiro, provavelmente a nota de corte vai ser maior, porque tem uma concentração de pessoas que faz o concurso aqui, e o número de vagas realmente é muito maior que os outros lugares. Mas assim, pessoal, pensem onde vocês querem morar nos próximos 8 anos. Então, pensem em morar numa cidade que vocês gostariam de ficar durante, né, no mínimo 8 anos aí que vocês vão ter como RM2, tá? Eu acho que isso é um ponto muito importante né, de colocar na balança, principalmente quem vem com família, quem vem com filhos, né? De olhar assim, será que a educação, será que teria escola perto? Será que eu ia ter uma rede de apoio? Então, eu acho que é importante pensar nisso. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01Cast, o podcast oficial do Concurseiro 01. Mais uma vez aqui, toda terça, meio-dia, vamos falar de um assunto que está muito próximo, né? O estado do SMV já está chegando, está batendo na porta aí. E para falar sobre o concurso, para falar sobre as dicas, para falar sobre, enfim, tudo que a gente quiser falar sobre o SMV, ninguém melhor do que a pessoa que tirou a maior nota do concurso no ano que ela prestou, ou histórico, eu não sei mais. Cara, é a maior nota, ponto. É a maior se nota, do não precisa saber se era no concurso. Se foi é daquele da ano, história, se é da se é história. daquele ano, é a maior nota. Aí vai do critério de cada um interpretar e ver lá. Mas foi a maior nota de muitas coisas for. Boa. E a pessoa, né, que vai nos falar aqui sobre como alcançar tal proeza, Maria Luísa, primeira tenente Maria Luísa, né? Oi, muito obrigado gente. pela presença. Tá sempre com a gente aqui, mas, mais uma vez aí no 01Cast, muito obrigado pela presença. Oi, gente, sempre um prazer aí estar aqui com vocês. E falando, eu acho, sobre esse concurso que nem todo mundo conhece, que eu digo que os concursos da Marinha, eles têm as peculiaridades, então fica realmente um pouco difícil de entender. Então, muita gente acaba não prestando, né? Eu não digo só o SMV, mas os outros concursos, por não entender como eles funcionam. Então, me apresentando aí um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou a primeira tenente RM2, Maria Luísa. Eu servi a Marinha, né? Fui da turma de 2020. Como eles falaram, tirei a maior nota aí do ano que eu prestei o concurso. Pode ser da história? Pode ser da história. Mas aí Até que alguém verifique e fale o contrário. é da história. Vamos tratar como sendo da história. Se não é da história ou é da história, a gente vai descobrir. E falando um pouquinho aí de mim, para quem aí não me conhece, eu sou engenheira mecânica, sou de Santa Catarina. Hoje faço parte dessa equipe maravilhosa, que é a equipe do C01, né? E estou também como coordenadora de alguns cursos, comecei ajudando aí o SMV, sendo monitora do SMV aqui no C01. Hoje eu coordeno o curso do SMV e a gente está aí rumo a 1 milhão de aprovações. Boa, meta ousada. E, Maria, você comentou que o SMV tem muitas peculiaridades que muitas vezes as pessoas não conhecem, não entendem, às vezes até desistem de fazer o concurso. Você consegue pontuar um pouco sobre essas peculiaridades pra gente? Ou explicar o concurso, né? Explicar para quem não sabe o que é o SMV, o que é o RM2, o que é o oficial RM2, explicar o que é. O que é? Primeiro, acho que o primeiro ponto, assim, né? O pessoal, SMV, temporário da Marinha, RM2, é o mesmo concurso. Então, eu acho que o primeiro problema já está aí, né? A gente tem 3 formas de chamar o mesmo concurso. Então, quando a gente fala SMV, RM2, temporário da Marinha, a gente está falando da mesma coisa, tá? Então, o que eu acho que é o grande diferencial aí do concurso do SMV, que é um pouco difícil de entender? Ele é realizado por distritos. Então, para vocês entenderem, a Marinha ela é dividida em 9 distritos navais. Então, é como se a gente pegasse o mapa do Brasil e dividisse aí em 9 segmentos, né? Cada segmento aí vai ser um distrito naval. A prova vai ser a mesma para todos os distritos navais e para todas as profissões, tá? Então, não é uma prova que cai a sua especialidade. Então, o engenheiro, o advogado, o enfermeiro vão fazer a mesma prova. E aí, a respeito assim, dos distritos navais, cada distrito naval vai ter o seu edital, mesmo sendo a prova no mesmo dia, mesmo caindo o mesmo conteúdo, né? E você tem que ver as vagas de cada distrito. Então, cada distrito vai dizer,
Eu sou do primeiro distrito, eu preciso de 20 advogados. Eu sou do segundo, eu estou precisando de 10. Eu sou do terceiro, eu estou precisando de 5. E aí a maravilha que eu acho desse concurso é que como você vai se inscrever para o distrito, não é um concurso nacional, é um concurso distrital. E dentro do distrito ainda vai abrir as vagas para a cidade. Então você já sabe para qual cidade você vai servir quando você passar. Então, vamos supor, primeiro distrito, né? Eu gosto de dar esse exemplo. O primeiro distrito é formado por Rio de Janeiro, Espírito Santo e uma partezinha ali de Minas Gerais. Então, vamos dizer que eu, advogado, né, abriu 10 vagas para o Rio de Janeiro, 5 para São Pedro da Aldeia, 2 para Angra e 1 para Belo Horizonte e 1 para Vila Velha. Quero fazer Vila Velha. Eu vou concorrer só com quem está fazendo a prova para Vila Velha. Então, em vez de ser um concurso nacional, eu digo que acaba sendo um concurso municipal. Municipal. E não é nem distrital, como é. Nem distrital. Mais que o edital seja distrital, você vai concorrer com quem está concorrendo na mesma cidade. Municipal. Exatamente. E aí, o que acaba acontecendo? Gente, por ser um concurso, vocês já viram, tem diversos nomes, né? Aí entra a parte do Distrito Naval, entra a parte da cidade. Tem vagas que não são preenchidas. Então, é muito absurdo que um concurso, né, a gente vai falar mais adiante aí dos benefícios, mas que tem um salário inicial de R$10.000, que você precisa ir lá e fazer metade da prova, não tem aprovado. Não tem gente inscrita. Não tem gente que faz mais da metade da prova, sabe? Então, eu acho que essa é uma peculiaridade bem grande desse concurso, que é o temporário aí da Marinha. Caramba, legal. E como que você conheceu o concurso temporário da Marinha? Por que você falou assim, vale a pena para mim fazer esse concurso? Então, olha só, quando eu descobri, na verdade, né, quem descobriu foi o William, vulgo marido. E aí eu falo, né, para quem não sabe, esse que está aqui na minha frente, meu marido, o William passou no concurso do CFO, em 2017, né, para o CPCEM de engenharia. E aí eu decidi prestar. Ele ficou sabendo do temporário da Marinha, porque até mesmo ele fazendo o CPCEM, ele também não conhecia, né, Will? Nem fazia ideia. Não sabia nem que era o CPCEM na época. Imagina muito menos que era o SMV, o temporário. E assim, eu sou do interior de Santa Catarina. Pô, a gente não tem mar, a gente não tem marinha. O que a gente vê aqui no Rio de Janeiro? Pessoas próximas que, meu pai é da Marinha, meu tio é do Exército, eu tenho um primo que é da FAB, eu tenho um amigo. Então, as pessoas têm esse contato com as Forças Armadas. Todo mundo conhece alguém da Força Armada. Eu nunca conheci ninguém na minha vida. A primeira pessoa foi o William. Entendeu? Então, a gente acaba não sabendo. Eu acho que fora ali, né, do eixo, sei lá, Rio, São Paulo, Marinha, principalmente Rio de Janeiro, quando você vai para o interior, você acaba não conhecendo esses concursos e essas portas de entrada para os concursos das Forças Armadas, né? Então, no meu caso, foi exatamente isso. O William passou, e quando ele passou, ele viu que tinham alguns colegas que eram RM2 e que tinham passado no concurso de carreira com ele. E aí eu lembro que em novembro saiu o edital, e foi quando eu olhei, português e formação militar naval, né? A prova. E aí entra o fato que ele estava morando no Rio de Janeiro. Ele já sabia que ele ia ficar no Rio de Janeiro. Então, pensando, né, numa vida a longo prazo, ele estava com um emprego estável. Então, eu que teria que vir para cá, né? Então, aí fiz um concurso aí por amor, gente, por amor. Resta saber se é por amor ao William ou ao salário de mais de R$10.000. Até hoje nunca saberemos. Não saberemos. E aí foi quando eu fiz o concurso. E na minha época dava para fazer o concurso em outro estado, né, outro distrito, e concorrer a outro. Então eu fiz a prova em Florianópolis para o primeiro distrito aqui no Rio de Janeiro. E eu acho legal comentar assim, porque hoje a gente acompanha os alunos nos locais de prova, a gente faz tenda, a gente vai lá tentar baixar a ansiedade deles, dar uma conversada, levar um mimosinho, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê que tem vários locais de provas. São milhares de pessoas fazendo concurso. Eu fiz um concurso em Florianópolis, na Escola de Aprendiz de Marinheiro. Eu tive lugar para estacionar o meu carro tranquilamente, tá? Nem todas as salas... A Escola de Aprendiz de Marinheiro não é tão grande, né? As salas de aulas, né? Não tem tantas salas de aulas assim.
E a minha sala não estava preenchida. Nem toda a estrutura da Escola Naval foi utilizada para esse concurso. Então, você consegue ver que por mais que, Florianópolis, que tem uma escola de aprendiz de marinheiro, que aí você consegue talvez conhecer algumas pessoas que são da Marinha, mesmo assim, esse concurso temporário, ele não é divulgado, né? Então, aí eu senti a diferença realmente, né, de conhecer ali em Florianópolis, em Santa Catarina, como sendo ali estou pensando fora da caixa, pois ninguém conhece Marinha. E a gente, por outro lado, né, nesses últimos anos, acompanhando o pessoal mais aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente acaba conseguindo ir na prova para ficar com os alunos, a dimensão que tem aqui e a dimensão que tem nos outros estados. Então, eu acho que uma das propostas, né, falando com vocês, do 01 Cast é exatamente isso. É a gente conseguir divulgar as portas de entrada que tem, não só na Marinha, mas em todas as Forças Armadas, né? De mostrar que, né, um pedagogo pode entrar para uma Força Armada, um engenheiro, um enfermeiro, um advogado, e que não é uma porta de entrada, às vezes são várias, né? E que a pessoa acaba nem conhecendo porque realmente não é bem divulgado. Boa. E também eu acho que é interessante acrescentar que um pedagogo, um engenheiro, um enfermeiro, enfim, pode entrar no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica e exercer a sua atividade, Exatamente. né? Porque quando você entra numa Força Armada via o concurso e tal, você está lá para fazer a sua função. A Marinha e o Exército vai contratar você para ser pedagogo, para ser enfermeiro. E não necessariamente como a gente pensa, eu vou entrar na Marinha para ser operativo, para entrar para fuzil na mão, para atirar, para trabalhar embarcado em navio, para trabalhar pilotando avião. Então é bem diferente do que né? Rotula. E a remuneração é por patente, no fim das contas. Exatamente. Então todo mundo vai ganhar muito bem ali, mais de 10 mil reais, independente da formação. Independente da formação, todo mundo do piso ali e tal, todo mundo tá ganhando muito bem, muito acima dos pisos dos salariais do Brasil. Todos os pisos, né, são contemplados ali. O engenheiro que tem 8 salários mínimos e meio de piso, o inicial já é mais que isso. Já. Maria, tem uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, e eu queria ver a sua opinião, que é o seguinte. O SMV, ele é um concurso de nível nacional. O Brasil inteiro tem concurso, você vai ter em vários distritos ali diferentes e você vai concorrer a nível municipal, no fim das contas. Só que os centros dos distritos, né, as cidades que são sedes dos distritos, eles naturalmente vão ter mais vagas. É natural. Por quê? Porque a sede do distrito está lá. Da mesma forma que a cidade sede da Marinha, que é o Rio, vai ter naturalmente mais vaga, porque, grande parte da Marinha está concentrada aqui. E muita gente tem a dúvida, será que eu presto a prova onde tem mais vagas? E, consequentemente, também vai ter mais gente concorrendo para lá, porque é uma cidade, em geral, uma capital, uma cidade, ou uma metrópole, ou algo do tipo. Ou eu presto para um lugar que tem uma vaga só, tipo, São Pedro da Aldeia, vai ter uma vaga para minha área, etc. Mas, consequentemente, vai ter também menos gente concorrendo para aquela vaga. Eu queria ganhar R$10 por cada Pergunta. vez que me perguntassem isso. E é muita gente que chega assim... Maria, saiu vaga para XY lugar. O que você acha? A minha resposta é sempre a mesma. Assim, a gente não tem como prever dificuldade da prova, com quem você está concorrendo. Como você falou, Rio de Janeiro, provavelmente a nota de corte vai ser maior, porque tem uma concentração de pessoas que faz o concurso aqui, e o número de vagas realmente é muito maior que os outros lugares. Mas assim, pessoal, pensem onde vocês querem morar nos próximos 8 anos. Então, pensem em morar numa cidade que vocês gostariam de ficar durante, né, no mínimo 8 anos aí que vocês vão ter como RM2, tá? Eu acho que isso é um ponto muito importante né, de colocar na balança, principalmente quem vem com família, quem vem com filhos, né? De olhar assim, será que a educação, será que teria escola perto? Será que eu ia ter uma rede de apoio? Então, eu acho que é importante pensar nisso. E também não quer dizer que o lugar... Aí tem uma história que eu gosto muito de contar, de um aluno, não vou citar nomes. Contar o milagre, mas não contar o santo. Ele é engenheiro mecânico e ele foi nosso aluno por 2 anos, tá? E aí ele decidiu fazer a prova para Rio Grande, porque ele viu que nos últimos anos a nota de ponto de corte era muito menor, que se ele fizesse ali metade da prova, 60, 70 pontos, ele já estaria super dentro, de acordo com os anos anteriores. E ele era um aluno muito esforçado.
Tanto que ele ficou aí em primeiro, fez mais de 80 pontos, tudo ótimo. Mas naquele ano, para Rio Grande, um outro menino estudou muito e esse outro menino tinha aí um mestrado. Então, acabou passando ele. E a nota que ele fez, ele teria passado no Rio de Janeiro. Então, ele acabou não passando, né? Ele optou aí para um distrito que seria, teoricamente, mais fácil, que, de acordo, né, com a análise dos anos anteriores, era mais tranquilo de passar, mas ele não consegue prever quem está concorrendo com ele, né? E aí, no outro ano, ele falou, não, Maria, agora abriu vaga para São Paulo, eu quero ir para São Paulo, eu vou fazer a prova para São Paulo, não vou mais. E aí, ele acabou passando para São Paulo, né? E a nota que ele fez em São Paulo, naquele ano, ele passaria em Rio Grande, passaria em Rio de Janeiro, em qualquer lugar, tá? Então, aí tu vê, com a nota que ele passou em São Paulo, ele passaria em todos os lugares. Então é muito difícil você chegar para um aluno e eu falo, a decisão é de vocês. Não tem como eu decidir. A vida é de vocês. Então, escolham um lugar onde vocês se imaginem morando, onde vocês acham que vocês vão ter uma boa qualidade de vida, que vocês têm interesse, sabe? Às vezes faz para o distrito que é mais perto da sua casa. Às vezes a pessoa quer ficar muito longe de casa. Às vezes a pessoa não se importa. Então, tem que ter um critério de coração e de cabeça também. E, infelizmente, nós do C01 não podemos decidir por vocês. Gostaria de ter a resposta e poder dizer, mas, infelizmente, não é o caso. Eu gosto de responder essa daí também, que você tem que elaborar alguns critérios. E aí a nossa sugestão que a gente pode dar para vocês é os critérios que você vai levar em conta para decidir, né, qual local, em qual vaga você vai prestar o concurso, porque às vezes você pode ter local que vai sobrar vaga e alguns locais onde a nota vai ser muito alta, porque tu não sabe quem está concorrendo, não sabe, apesar de ter muitas vagas, vai ter muitas pessoas que pensaram igual você e vão aumentar a concorrência daquela vaga. Mas eu gosto de pôr isso que a Maria falou. Primeiro você elabora alguns critérios. O primeiro é localidade. Você gostaria de morar em quais locais? Eu não gostaria de morar nesse local, apesar de ter uma vaga, ou ser um lugar que tem, às vezes, 40 vagas. Enfim, não pensar nas vagas, pensar nos locais que você gostaria de morar, porque você vai passar no mínimo 8 anos lá. Então, você tem que morar no lugar onde você talvez goste, seja longe ou perto da família, depender de cada um, mas enfim, o critério da localidade. O segundo, eu acho que é importante você avaliar também essa questão das vagas. É claro que é importante você ver a questão da vaga. Só que aí, tem esse caso desse nosso aluno, mas eu vejo, por exemplo, que localidades onde não são metrópoles, e aí não é nem ser muita vaga ou pouca vaga, é não ser metrópole. Por exemplo, você está no Rio de Janeiro, abre muitas vagas, abre às vezes 40 vagas para uma profissão só, no Rio de Janeiro capital. E às vezes em Belém, que é uma cidade menor que o Rio de Janeiro, abre 2, 3, 4 vagas. Você pensa, se eu usar o critério de que em localidades onde tem menos vaga, menos concorrida, eu vou fazer em Belém. Só que não, às vezes Belém tem uma concorrência alta. Mas às vezes tem locais assim que não tem uma marinha forte, uma marinha atuante. E aí, por si só, o concurso já não é divulgado. Por exemplo, em janeiro o concurso já é bem difundido na cidade, na população, as pessoas conhecem. Todo mundo tem um militar conhecido, conhece que existe esse concurso. Então, o concurso é mais difundido, mas tem muitas vagas. Porém, cidades como Belém também tem uma marinha forte. Então, às vezes, o concurso também é um pouco, de certa forma, difundido, assim. Mas existem cidades como, por exemplo, até São Paulo. São Paulo, interior de São Paulo, que tem marinha também. Região do Nordeste, mas não as regiões onde também a marinha é forte. Por exemplo, a Natal, a marinha é forte. Mas existem vagas, por exemplo, para Olinda, Pernambuco, Maranhão, Piauí. Às vezes há vagas para essas cidades. E se você não se importa de maneira nenhuma morar em qualquer local, a minha sugestão até às vezes, eu vejo que é mais fácil passar lá. É claro que existem casos como que a Maria pontuou. Isso é óbvio, e você tem que correr esse risco, tem que estar disposto a correr esse risco. Exatamente. Mas essas localidades onde são pequenas, cidades pequenas, onde a marinha não é forte, o que a marinha não é forte? A marinha não tem uma grande estrutura lá, não é atuante lá, não tem um distrito naval gigantesco com milhares de militares. Então, poucas pessoas sabem que tem uma marinha ali
e que tem um concurso para uma vaga daquela localidade. Então, se você está disposto a correr esse risco, uma dica que vale ouro é, né, pondo esses critérios todos em prática, cortando tudo que vale a pena ali, vale a pena fazer para uma localidade assim, pequena, onde a Marinha não é forte, onde a Marinha não é atuante, assim, não tem uma grande infraestrutura da Marinha naquele local. Boa. Sim. E, na sua opinião, quais são assim, as maiores vantagens do concurso do SMV? Além de você concorrer a nível municipal. Essa é boa. Olha só, o concurso municipal que paga mais de 10 mil reais. É difícil encontrar, tirando médicos, né? Imagina, concurso E de anual saúde. também, né? E anual ainda. E anual. E anual. E anual. Imagina aí, concurso de prefeitura, contratando um enfermeiro por Todo dois... ano, pô. Todo ano. Que concurso de prefeitura que você vê que tem todo ano? Não, e quanto que é um concurso de prefeitura hoje paga? 2, 3 mil reais? Exatamente. Para enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista. Exatamente. Ó, de benefícios que eu acho importante assim citar, o que vocês falaram, que é um concurso anual, então todos os anos tem, e é um concurso que costuma abrir muito mais vagas do que o concurso de carreira. Então a gente diz que é uma porta de entrada para você passar em outros concursos, não necessariamente só da Marinha ou das Forças Armadas, né? Eu dou o meu exemplo aí, que eu entrei na turma de 2020. Eu tenho vários colegas assim, ó, pensando agora rapidamente, mais de 10 que já passaram em outros concursos, tá? Que abriram não só Marinha, mas Marinha, Exército, FAB, engenheiros que passaram na Petrobras. Então, assim, é uma porta de entrada que você tem um salário estável, você tem uma vida estável, que te dá a oportunidade de continuar estudando também, tá? Então, não para aí, né, nos 8 anos. O salário, que é super acima aí da média de mercado, como a gente falou. Vocês têm essa estabilidade aí durante 8 anos, então vocês não precisam se preocupar, mesmo aí com pandemia, Covid, quem era RM2, ficou tranquilo ali com o seu trabalho. Uma coisa que eu acho muito legal, principalmente aí para mulheres, na Marinha a gente tem uma licença maternidade de 180 dias, então, mesmo você sendo temporário, não tem o risco de não vão renovar comigo ou vão me mandar embora porque eu engravidei. Muito pelo contrário, várias colegas minhas, né, falam que se você quer engravidar, a época é você estando na Marinha. Tá? A gente tem, da mesma forma que os militares da ativas, né? A gente tem os mesmos benefícios de assistência médica hospitalar, então a gente pode usar os hospitais da Marinha, odontoclínica, policlínica, serviços psiquiátricos, enfim, tudo que a gente precisar. Alimentação também é custeada aí pela Marinha, então café da manhã, almoço, janta. A gente vai ter auxílio fardamento, a gente tem um adicional natalino, né, que que equivale ao 13º. A gente também vai receber. Férias também temos, né? A cada 1 ano a gente tem direito aí a 30 dias de férias. Então, terço de férias também tem. E mais 1/3 de férias, né? De receber aí 1/3 de férias. E a gente tem a indenização, né? Então, para cada ano que a gente fica na Marinha, né? Dentro desses 8, a gente ganha uma remuneração por ano que a gente fica. Então, se vocês ficarem 8 anos, vocês vão receber uma remuneração, né? 8 remunerações de capitão-tenente. Brutas, né? E brutas, tá? É bruta, tá, gente? Não desconta, no caso? Não desconta. É remuneração, tipo, cheia, né? E aí, o que acontece? Você vai sair aí com quase 200 mil reais. Então, as pessoas falam muito, é um concurso temporário, por que eu vou querer um concurso temporário? Gente, se você está numa empresa privada, você pode ser demitido a qualquer momento. Não é mesmo? E se você está ali na Marinha, você sabe até onde que você pode chegar. Você tem esses 8 anos de temporário para você decidir a sua vida. E no final, quero montar, não sei, sou dentista, sou veterinária, quero montar meu próprio negócio, dar um start, né, em outro planejamento que eu tenho para minha vida. Você vai ter cerca de 200 mil para iniciar isso, né? Você não é mandada para a rua de um dia para o outro. Não, você vai saber quando que você vai finalizar seu contrato, você sabe quanto que você vai ganhar. E lá dentro, você acaba fazendo muito contato, muito networking. Você trabalha com empresas terceirizadas que trabalham para a Marinha. Então, eu acho importante ressaltar isso, que o militar RM2, como o William falou,
abre vaga, isso pro de carreira também, né? A Marinha, ela chama um enfermeiro, ela chama um engenheiro mecânico, ela chama um engenheiro eletricista, ela chama um advogado, porque ela quer essas especialidades. Então, você vai trabalhar dentro da sua área de formação. E se nesses 8 anos você aproveitar, né, você vai conseguir fazer um curso pela Marinha, você vai conseguir se especializar em alguma coisa, você vai estar em contato, como eu falei, com empresas terceirizadas que trabalham dentro da sua área. Se você fizer um bom trabalho, vai ter um comandante, vai ter um almirante que vai ter contato com alguma dessas empresas ou outras empresas e vai te indicar. Na própria Marinha, você pode voltar como terceiro, né? Eles contratam civis, né? Às vezes eles precisam de pessoas específicas. Eu gosto de citar, né, na área de engenharia, quando eu trabalhava, tinha um ex-RM2 que ele fez junção de casco de submarino. E ele era a única pessoa, eu acho que na América Latina, que sabia fazer a junção de casco de submarino. A soldagem. Cara, soldagem. É uma operação assim, complexa a um nível absurdo, assim. Absurdo, você não tem ideia. Exatamente. Então, assim, a Marinha recontratou ele como civil, porque ela precisava desse profissional que ela treinou e que era a única pessoa que ela tinha, né, que conseguia fazer esse serviço. Claro que não nessa dimensão, mas às vezes você faz um bom trabalho e as pessoas querem que você fique lá, porque você otimiza o processo, você otimiza o trabalho de muita gente. O seu trabalho, ele, né, tem um payback dentro da instituição da Marinha. Então, eles tentam realmente te trazer para dentro como civil. Então, eu acho que se você aproveitar esses 8 anos, você sai com um currículo ótimo, você vai ter uma indenização no final. E eu acredito que não é que as portas se fecham, muito pelo contrário, elas vão acabar abrindo cada vez mais, né? Porque pensa no seu currículo, eu passei no concurso público, já mostra que você é uma pessoa que tem dedicação, uma pessoa que é proativa, corre atrás das coisas, né? E aí você sai, às vezes, pede carta de recomendação, toda a experiência que você tem. E eu acho legal que todas as pessoas que a gente traz no podcast, vocês pensarem, né? A Marinha dá a oportunidade de você trabalhar dentro mesmo do teu segmento em coisas que você nunca trabalharia na vida paisana, que a gente chama, né? Na vida civil. Então, você consegue, por exemplo, eu trabalhei com navios de guerra, trabalhei, né, ali com manutenção de motores de navio. Então, pessoal que trabalha... Que falou que trabalha com, né, a gente trouxe as fisioterapeutas, que trabalha com o pessoal que vai para a Olimpíada, né, para atleta, questão de engenharia, questão de... Enfim, todas as áreas você consegue ter trabalhos numa dimensão e que afetam a população, que você consegue ter um resultado que você não teria aí numa empresa fora, né, da Marinha, por exemplo. Então... Assim, eu acho que o propósito é muito legal, sabe? E quando você falou assim, vou fazer o concurso, vou prestar o concurso, o que você tem de direcionamento para uma boa preparação para o concurso do SMV? Como que você aproveita as peculiaridades da prova, já tendo a experiência que você tem, para poder direcionar a sua preparação? Então, gente, a prova, para quem não sabe, são 50 questões objetivas, A, B, C, D, E, 25 questões de português e 25 questões de formação militar. Maria, mas eu nunca vi isso na vida. Faz muito tempo que eu não vejo português. Show! Teu concorrente também não, né? Então, utilizem disso que todo mundo vai estar na mesma régua. Então, assim, português não adianta. É prática, vocês têm que fazer questões, vocês têm que se dedicar. Eu digo que o português do concurso ele é muito diferente do português que você aprende no ensino médio. Você pode ter sido um ótimo aluno no ensino médio, você vai pegar, né, as questões e vai dizer, parece que é outra língua que eu estudava anteriormente. E formação militar naval, eu particularmente, Maria Luísa, eu acho uma matéria muito gostosinha assim, de estudar. Né? Para mim foi muito, muito prazeroso. O que eu gosto de dizer para os nossos alunos? Né? O que é formação militar naval? Formação militar naval, gente. A gente vai ter história naval, legislação naval, defesa nacional, organização básica da Marinha, tradições navais e liderança. Tá? Então, eu acho que é até legal falar que essas matérias de formação militar fazem parte do que vocês vão ver no CFO também, né? Que é o curso de formação quando vocês passam. Então, tudo que vocês forem aprender, vocês vão utilizar de novo no curso de formação.
Facilita? Nossa, facilita muito. É muito diferente você já ter uma ideia, né, do que você vai ver no curso de formação, não começar do zero, porque a gente acaba tendo no curso de formação provas toda semana. Então, o mínimo que você já sabe antes já ajuda aí para otimizar teu tempo. E aí, em relação ao estudo, as pessoas até perguntam, passa mais no SMV, é mais fácil de passar. Eu acho que não é que é mais fácil de passar. Tem a questão que abre mais vagas e a matéria é muito de decorar, né? Tem algumas matérias que são muito de decorar, diferente, talvez, do concurso de carreira, que você realmente tem que saber, que tem aquela peculiaridade, que tem a lógica, né? Claro que a gente vai ter a lógica no português. Português não adianta, você vai ter que fazer muita questão. Mas a parte de formação militar você pode otimizar aí de uma maneira, utilizando ferramentas, e é isso que a gente coloca muito no nosso curso, né? Diversas ferramentas para alunos que têm aprendizagem diferente. Então, audioaula, você fazer resumos, ou pegar um resumo pronto, pegar um mapa mental, fazer um mapa mental, utilizar flashcard. E aí eu acho que a prova do SMV, ela te proporciona que você utilize diversas ferramentas. E eu acho que para o aprendizado do aluno isso é muito bom. Ele conseguir testar o que funciona melhor para ele dentro dessas ferramentas. Eu acho que essa parte de formação militar naval, ela te possibilita isso. Ela te possibilita que você teste de diferentes formas a melhor maneira para você estudar. Boa. E quais foram os maiores erros e acertos que você cometeu na sua preparação? Cara, erros, assim... Quando a gente começa a estudar, e o SMV foi aí o primeiro concurso que eu prestei, né? A gente não sabe estudar. Então, a gente faz um cronograma de uma forma. Eu falo muito para os alunos isso. Vocês têm que testar o que funciona para vocês. Por exemplo, audioaula, para mim, é uma coisa que... Não flui. Nossa, não. Não dá 1 minuto, eu já estou divagando, né? Pô, tem aluno que faz academia e absorve, vai correr e absorve, amamenta e absorve, né? Não funciona assim comigo. Para mim, o que eu percebo, que é uma coisa que eu trouxe da graduação, que eu acho que é um acerto, é escrever resumos. Para mim é uma coisa que funcionou muito. Eu vou para a prova e eu sei exatamente em qual folha que está, qual cor que está, em que pedaço da folha que está. Aquela questão, né? Tentei por um momento otimizar e fazer resumos no computador ou pegar pronto, não tem a mesma eficácia para mim. Audioaula, videoaula para mim também foi uma coisa que eu comecei a assistir, mas que com o tempo eu percebi que é mais um recurso de revisão do que necessariamente um aprendizado, né? Eu vou aprender pela videoaula. Para mim não funcionou também. Então, assim, são tempos que você perde testando, né? Para ver o que você sabe ou não. E aí eu acho que o maior acerto assim, que você pode ter dentro de um concurso é você ter uma motivação, saber por que você está fazendo e a disciplina. Tipo, aprender a ter disciplina. Então, isso era uma coisa que eu já trazia da minha vida, a disciplina, né? Então, foi muito... importante para a minha jornada de concurseira manter isso. Então, a gente fala que você vai ter que abdicar de coisas, vai ter que abdicar de momentos, de situação, e é realmente isso. Então, eu era muito sincera, às vezes, com meus amigos, eles iam lá em casa, eu falava, pode ir, vocês vão ter que ir a partir das 7, porque eu vou estudar até as 7, e 10 horas eu estou mandando todo mundo embora, porque amanhã eu tenho que estudar. E era realmente isso. E aí é entre as pessoas que estão sonhando contigo, né? Então dava 10 horas da noite, galera, tchau, foi bom, beleza, é isso aí, partiu, vambora aqui, amanhã eu tenho que estudar. E aí a mesma coisa, assim, eu criava metas de estudo. Então, às vezes eu terminava o que eu tinha para estudar às 4 da tarde, às vezes era às 7 da noite. E aí eu falava, não, eu vou no barzinho com vocês, eu só não sei que horas que eu vou aparecer. E assim, aí eu me limitava, eu vou tomar um drink, eu vou tomar uma coisinha, não vou pra lá meter o louco, porque não, amanhã eu tenho que acordar cedo e amanhã eu preciso estudar de novo.
E eu estudava durante o meu tempo, eu fazia mestrado junto, né? E aí você organiza seu cronograma para lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. E aí minhas colegas do mestrado falavam, Maria, mas você sempre está com as listas prontas do mestrado, mas você está estudando para o concurso, como é que você faz? Cara, é o tempo que eu tenho, entendeu? Então, esse é o tempo que eu dedico para o mestrado, esse é o tempo que eu dedico para o concurso. Se eu deixar acumular, vai virar uma bola de neve e não vai dar certo. Então, assim, eu fui uma ótima aluna do mestrado enquanto eu estava estudando para concurso, que eu também acabei passando, né? Então, a organização, a disciplina, ela faz muita diferença nessa hora. Pô, e aí? O William confirma. Também. Mas eu tava pensando aqui, o pessoal, a gente comentou lá no início, qual é a maior nota, mas a gente não falou a nota da Maria, né? Não falamos. Que foi? Eu queria falar, essa preparação toda, vamos trazer então, preparação toda, abdicar de várias horas de lazer com a família, comigo. Você tava no Rio, cara? Mas final de semana, né? Final de semana a gente tava lá junto. Resultou em quê? Como é que foi, assim, esse momento para a prova, né? Então, eu acho que quando você estuda muito, você sabe que você está preparado. Você sabe quando que você vai fazer uma boa prova. Você sabe, você vai fazendo os simulados, você consegue reduzir o tempo, você vai bem nas provas passadas, né? Você consegue ter um termômetro. Mas eu acho que rola aquela pressão, né? Não tem como... eu pensava assim, eu vou me mudar para o Rio de Janeiro, eu não quero me mudar sem ter um emprego, sem ter alguma coisa. Tô mudando minha vida. Dediquei, né, os meses para isso. Então, ao mesmo tempo que você está muito tranquilo, com a consciência leve, que você deu o melhor que você fez, você está com uma pressão de tem que ser agora, eu preciso que seja agora. E nenhuma pessoa, imagina, que estuda para o concurso vai para a prova pensando, não, eu quero que seja no que vem. Não, tu vai com aquele sentimento, com a sementinha que você quer que seja agora, né? Então... aí eu acho que é gratificante, até o Gui já falou, né, no podcast que a gente entrevistou, que é muito boa a sensação de você abrir a prova e você ir passando e vendo, eu sei fazer, eu sei fazer, eu sei fazer, boa. Eu sei fazer. Isso te dá uma tranquilidade, uma paz, que parece que todo aquele pico de adrenalina teu cérebro fala, não, vai dar boa, vai dar certo, tá tudo bem. Então eu acho que tem essa coisa, né? E aí, pós-prova, você sai high também. Você sai querendo saber... Quando você sabe que você foi bem, você sai querendo saber o quão bem você foi. Tanto que eu saí... Na quarta, saiu o gabarito. E na quinta-feira, eu comecei a treinar pro TAF. Comecei a correr. Correr porque eu sabia que eu ia passar. Eu tinha noção que eu ia passar. E foi quanto? A nota? Eu fiz 96 e tem 2 questões para mim que a Marinha deveria ter anulado, porém não anulou. Era para gabaritar, então. Eu confio na pessoa que tirou 96. Eu também. Eu acho que zeramos a prova e a Marinha não quis dar o braço a torcer. Como assim alguém gabarita a prova? Não gabaritar a prova, não. Hoje não. Hoje não. A gente entrou com recurso, mas tudo bem. Final das contas, passei, e aí eu acho que é isso que importa, né? No final. Exato. Também acho. E o que você daria de conselho para uma pessoa hoje que tá conhecendo a SMV agora? Tá conhecendo a SMV agora. Por esse podcast aqui, a pessoa não sabe de nada. Eu acho que assim, é um concurso, como eu falei, que traz vários benefícios. A carreira em si, tanto benefícios, eu acho que profissionais quanto pessoais, você aprende muito. Estando numa instituição, numa organização, eu acredito que qualquer força armada, tem muita coisa que você leva para a sua vida. É um salário muito bom. E é um concurso que tem todos os anos. Eu acho que vale falar que a idade, né, que a gente não citou, você pode fazer esse concurso até 40 anos. Então, dentre os concursos aí militares, né, que a gente tem, é o concurso com maior idade, que mais gente consegue fazer. E ele acontece todos os anos. Não são disciplinas que mudam a bibliografia. Então, todos os anos a bibliografia... A história naval não vai mudar muito, né? A história não muda. A história não muda. Pode mudar alguma coisa de legislação, mas assim... Detalhes. Vai mudar um trecho, entendeu?
do ano para o outro eu vou ter que aprender um trecho novo. Gente, não, por favor. Português, não vai mudar de novo, né? Não é uma prova que tem redação, né? Então, eu acho que isso conta muito. Não tem parte específica, não tem questão descritiva. Então, são aquelas 50 questões ali que você tem que fazer. Tem todo ano, tá? Não muda. Então, cara, vale a pena você estudar. Mesmo que você não passe de primeira, escolha o distrito errado, né? Siga a intuição e ao distrito que talvez não dê boa. Persiste, porque você vai conseguir passar, né? Eu acho que concurso é uma coisa que você estuda, como a gente diz, até passar. Então, você sabe que tem todo ano, o salário continua o mesmo, progressão de carreira é a mesma, benefícios são os mesmos, você vai ter indenização. Por que você não vai fazer? E a Maria falou 50 questões, só para deixar claro, a Maria tirou 96, porque cada questão vale 2 pontos. Então, ela tirou 48, acertou 48 de 50 questões. Porque a Marinha não deixou. Mas complementando o que a Maria falou também no início, eu acho que o SMV, eu indico ele para todas as pessoas, exceto para 2 casos. O primeiro caso... Mais de 40 anos, menos de 18. Não, claro. Pessoas que cumprem os requisitos. Pessoas que cumprem o requisito de estar entre 18 e 40 anos, serem formadas nas vagas que abrem vaga ali, nas profissões, fisioterapeuta, engenheiro, enfermeiro, bacharel em direito, que na Marinha não precisa OAB. Então, você não precisa ser advogado. Você só precisa ser bacharel em direito. Não precisa ter OAB. A carteirinha da ordem. Tirei seu raciocínio todinho, né, cara? Tirou meu raciocínio, cara. O que eu ia falar que eu não lembro mais? Só não recomenda para 2 grupos. 2 pessoas que cumprem o requisito. É o seguinte, primeiro, pessoas concursadas mesmo, assim, né? Pessoas concursadas ali que já ganham 6, 7 mil reais. O salário é 10. Bem, né? O salário é 10, mas, largar um concurso de 6, 7 mil reais para fazer o SMV, não acho vantajoso, não acho que vale a pena. Existem alguns casos na lei que você consegue se ausentar, né, tirar meio que uma licença para prestar o serviço militar. E aí você pode ir e voltar depois. E aí você pode ir, pedir essa licença para o seu cargo concursado que você está, prestar o concurso do SMV, ficar ali os 8 anos e voltar para assumir o cargo. Isso tem várias interpretações, depende de cada local. É bom consultar um advogado específico da área para entender melhor, porque depende muito da interpretação. O outro caso é pessoas que ganham mais que 12 mil reais por mês. Por quê? Você ganha 12 mil, tudo bem, às vezes não é estável, mas é o que a Maria falou. No SMV você vai ficar 8 anos, vai ganhar uma bolada no final, vai ter vários benefícios, mas você já tem 12 mil reais garantido também. É difícil? Pode ser demitido a qualquer momento? Pode, trabalha muito. Aí vem, trabalha muito, vale algumas situações ali para ver, trabalha muito. Quer mudar de cidade. Quer mudar de cidade e tal. Mas se você não é concursado e você não ganha 12 mil reais ou mais, cara, não tem dúvida, entendeu? É porque essa é a pergunta que você tem que se fazer. O SMV é temporário. Faz a pergunta, eu ganho mais que 12 mil reais hoje? Porque o trabalho onde você está hoje provavelmente é na iniciativa privada. Então você não tem garantia nenhuma de ficar para sempre lá. No RM2 você ainda tem pelo menos uma segurança de 8 anos. Uma segurança ali, de 8 anos. Exatamente. E ganha uma bolada no final. A primeira pergunta é, você ganha mais de 12 mil reais hoje? Você provavelmente está na iniciativa privada. Não. Você é concursado? Já ganha ali já está há muito tempo no serviço e tal, ganha muito bem? Não. Se você tem não para essas 2 perguntas, cara, não tem a menor dúvida que você tem que prestar o SMV. E muita gente fala... que uma dúvida bem comum, eu ficaria milionário para cada vez que alguém faz essa pergunta para mim, que é o quê? Depois passando no SMV, eu posso fazer carreira? Eu ia responder essa também. Eu estava aqui pensando Maria, que eu tenho que falar isso. A pessoa, vou fazer 2 tipos de pergunta que é a mesma, tá? A pessoa pode fazer o concurso do SMV e o de carreira, e a segunda a pessoa pode entrar pelo SMV, concurso do SMV, que é um concurso mais fácil, né? E depois, lá dentro na Marinha, fazer o concurso de carreira? Não dentro da Marinha, mas continuar depois fazer o concurso de carreira? Se você tiver idade, pode tudo, meu amigo. Quando eu entrei no SMV, durante o nosso curso de formação, eu tinha colegas que estavam fazendo as etapas de inspeção de saúde, de TAF,
do concurso da Marinha, do concurso do Exército. Então, eles foram fazendo todos os concursos que apareciam, né? E como eu falei, hoje eu tenho colegas que passaram comigo, que já passaram na Marinha, que hoje já são de carreira, já foram até incorporados de novo, passaram no Exército, passaram na Aeronáutica. E assim, quando você passa na Marinha e tem idade, né, como RM2, qualquer mar e guerra para cima. Vai te parar, vai olhar que você é RM2, porque dá para identificar, né, pela platina ou pelo símbolo ali que você, pela insígnia que você estiver usando. Ele vai te perguntar: vai fazer carreira? E eles gostam muito. Por quê? Porque são pessoas que já conhecem como a Marinha funciona, já sabem como é que funciona o sistema, como que é o trabalho lá dentro, já é militar, né? Então, eles gostam de ver esse interesse do RM2 em ser carreira. Inclusive, é uma concessão, né, que tem dentro da Marinha. Em algumas organizações militares, quando você fala que quer fazer o concurso de carreira, alguns chefes liberam, e não conta como férias, tá? Conta assim, tô te liberando 20 dias, 10 dias para você ir para casa e você dá aquele último gás para estudar para o concurso de carreira, tá? Então, eles vêm com bons olhos, eles incentivam, e algumas organizações militares liberam essa concessão, né? Pra galera. Tem um direito até dos militares, o comandante ele pode liberar o oficial até 20 dias, eu acho. Uhum. E aí, por algum motivo que ele achar justo. E daí, geralmente, o pessoal libera para o militar estudar. Geralmente, antes da prova ali, né? Prova no domingo. A revisão final ali, então. 2 semanas antes da prova, o militar a revisão pra final, para dar aquele gás. Realmente, tá? E tu vê que é mais pessoas que liberam do que não liberam, né? Uhum. Que a gente consegue ver aí dos nossos colegas. Então, eu acho que se você tem idade para fazer o concurso de carreira, você não tem por que não fazer, né? Então, SMV é uma porta de entrada mais fácil, que nem o William falou. E aí você vai seguindo. O William também teve vários colegas, né, de concurso de carreira que foram RM2 antes. Às vezes, no 8º ano, você vê gente no 8º ano. Eu lembro de pessoas que estavam já é CT e volta a ser guarda-marinha depois. É que na minha época ainda não... Era diferente. Eu não sei, cara, como é que funciona se um CT passa depois, tá? Porque eu nunca vi esse caso. No meu ano tinha um cara de 8 anos e passou depois por carreira, só que na minha época não, até 2018, eu acho, o RM2 ele ia até primeiro tenente. E a carreira é assim, né? A carreira do RM2 você entra no SMV ali, você fica... Você faz o curso de formação de oficiais, o CFO, que tem duração de 3 meses, e é na sede do Distrito Naval. Aí não é por cidade, é na sede do distrito. Você faz o curso de formação lá, são 3 meses, tem que ter aula o dia inteiro, muita prova, muita aula. Se forma, guarda-marinha ainda, fica mais 3 meses após o curso de formação, ou seja, você fica 6 meses no período todo ali como guarda-marinha. Aí você tem uma promoção que vai a segundo tenente. Aí você fica 6 meses como segundo tenente, vai a primeiro tenente. Aí você fica 7 anos, 6 anos como primeiro tenente, e no seu último ano você vai a capitão tenente, que é o equivalente a capitão, né, nas outras forças. E para cada promoção dessa, você tem um reajuste no salário, você tem um auxílio fardamento, você tem vários benefícios. Então, assim, além dos benefícios que a Maria falou, tem benefício militar de auxílio fardamento, que é um soldo para cada vez que você troca de platina, ou a cada 3 anos. Você tem auxílio natalidade, que também é para quando um filho seu nasce, você ganha um soldo. Auxílio creche. Auxílio creche, enfim, tem vários auxílios ali que também o militar tem direito. Então, a carreira dura esse tempo, né? E no meu ano, não. No meu ano eram 6 meses guarda-marinha, 6 meses de segundo tenente, depois 7 anos de primeiro e você ia embora como primeiro. Só que agora não, agora você vai até capitão tenente. Agora não, faz uns 5 anos que já é assim. Mas por si só, essa carreira, tipo, essa progressão salarial já é muito boa. Um capitão tenente, hoje, deve estar ganhando uns bruto aí, uns 16 mil reais bruto. Então, mesmo que seja em 8 anos você está ganhando aí 16 mil reais, é muita grana. Comparado ao mercado hoje, seja qual for sua profissão. É um ótimo salário, não importa a sua profissão. Então, realmente, por si só, já vale a pena. Eu não lembro qual é a pergunta, mas... Você estava comentando sobre o pessoal da sua turma que entrou. Já era RM2 há muito tempo. Vocês ficam me interrompendo, cara. Vocês ficam quebrando meu raciocínio. Coisa que a gente quer trazer e a gente mas vamos lá. Sobre o pessoal da minha turma, teve gente que entrou no 8º ano, e daí era o último ano e entrou. E teve gente também, cara, tem um colega amigo meu,
que ele passou no SMV. E a prova do SMV, para quem não sabe, ela é descompassada do de carreira. Por isso que a gente incentiva muito você fazer os dois, mesmo que não tenha entrado ainda. Porque dá para estudar para os dois, dá para conciliar os estudos, porque elas são descompassadas. A prova de carreira geralmente acontece no meio do ano e a prova do SMV acontece ali no início do ano. Dessa forma, você consegue estudar para os dois, né, conseguindo conciliar os estudos. Terminou de estudar de carreira, começa a estudar para temporário. E dá para conciliar o SMV com os estudos das outras forças também. Dá para estudar para o Exército, para a Aeronáutica, porque na Aeronáutica e no Exército cobram português, enquanto no de carreira da Marinha não cobra. E na Marinha você cobra as específicas de carreira, da sua área, da sua profissão. Então você junta tudo e se você vir num período de 12 meses ali, você estuda todas as matérias, meio que para um concurso só, mas você tem 5 oportunidades de entrar nas Forças Armadas. 4, né? Na verdade. Mas enfim, colegas meus que entraram... Teve um colega meu que entrou, tipo... Duro. Não é Duro. Vamos lá, colegas meus que entraram. Eu fiz o curso de formação em março. E teve um colega meu que entrou, tipo, no SMV em novembro. Então ele tava 4 meses no SMV, 5 meses no SMV. Saiu. Já passou. 6 e passou depois no de carreira. Na verdade, tava no meio do processo já, né? Uhum. E aí assumiu depois. E nesse caso, ele recebe 2 soldos para auxílio de fardamento? Porque ele recebe um no SMV, né? Assim que ele entra como GM e ele recebe mais um no CFO? Eu acho que Cara, tem eu que ver a não lei, porque sei. eu acho que tem um período de 1 ano que você não pode, tipo, receber um auxílio fardamento. Eu acho que tem um, Confesso que eu não ano, sei, eu acho, que você não pode receber dentro Mais de um um, ano. Tem que Isso. ver a lei lá, tem várias normas. É curioso. E às vezes tem questões interpretativas, porque é muito específico o caso, né? Daí você também usa... Qual você usa? Qual é a lei que você usa? Você vai querer usar que te beneficia mais, mas o chefe de departamento lá do intendente vai querer ser imparcial, né? Uhum. Então, depende, é difícil interpretar isso. Mas hoje, uma coisa que é importante é que hoje, quando você entra no meu ano, até 2000 foi o meu ano foi o último, que você saía do SMV, era primeiro tenente, segundo tenente, enfim, e entrava no SMV ali, entrava no CFO de carreira, tendo passado no concurso, você entrava com a mesma patente. Então o cara já entrava primeiro tenente já. Já entrava primeiro tenente no curso de formação de oficiais, lá no de carreira. Porém, agora não é mais isso. Agora Mas você... aí o tempo dele de tenente já contava para a próxima progressão? Não, isso nunca contou. Ah, tá. Se, por exemplo... Só mantia, não voltava. Só mantia o posto. E tem casos, né? A gente vai Mas dando... conta para aposentadoria, né? Você ganha uma bolada aí para... Conta como tempo de serviço. Tempo de serviço. Você conta mais rápido, no caso. Isso. A gente e até foi nosso aluno, né? A gente teve um menino que ele passou em São Paulo e aí porque não tinha aberto a vaga dele para o Rio de Janeiro quando ele fez o SMV. E aí aí no ano seguinte abriu a vaga para o Rio de Janeiro, daí ele fez o SMV de novo e entrou no curso de formação comigo. Mas aí como é o mesmo concurso, ele continuou sendo primeiro tenente. Ele não volta, Entendi. né? Porque seria o mesmo processo aí seletivo, né? E daí ele fez ali pro Rio de Janeiro e, se eu não me engano, ele passou pro concurso de carreira agora. Caramba. Legal. Tem perguntas no Instagram pra gente ver? Então, eu tava... Pra quem não sabe, a gente cuida, eu e o William, né? O Fidel, a gente cuida do nosso Instagram. Abriu uma caixinha pra vocês pedindo sobre o concurso do SMV. Pra gente poder responder. Pra gente poder responder aí ao vivo. Mas eu acho que a maioria a gente já respondeu. O pessoal perguntou da idade, perguntando se a prova é considerada mais fácil, né? Então, a idade aí vai até 40 anos. A gente considera a prova mais fácil. O concurso é mais fácil, é menos concorrido. Porque ele tem muito mais vagas, mas não é por isso. É porque é justamente a prova é mais fácil de estudar, mas por si só, porque as pessoas tendem a pensar, é temporário, não vou me dedicar para estudar. Mas entre aquela pergunta que eu fiz. Você faz 2 perguntas para si mesmo, e se é não para as 2, já sabe. Pega e se inscreve e começa a estudar agora para SMV. Isso aí. Quando termina os 8 anos, a Marinha te ajuda a se inserir no mercado novamente. Então, é aquilo que a gente falou. Se você for um bom, né, um bom militar e um bom profissional dentro da sua área de atuação, funciona que nem a empresa privada. Vai ter comandante que vai te ajudar, vai ter almirante que vai te ajudar, vai ter gente que vai te ajudar a conseguir um outro emprego, né?
A questão que o William falou, que a gente vai ficar milionário com as pessoas que perguntam, né? Se pode fazer o concurso de carreira e o SMV. E aqui tem uma pergunta pedindo também, foco em qual primeiro? E aí eu gosto de deixar claro, se você tem idade para prestar o concurso de carreira, que é uma idade menor, né, que o concurso do SMV, foca mais no carreira, porque é menos tempo que você tem aí para conseguir passar. Passou o concurso de carreira, foca no SMV, mas sempre, né, tá os dois meio próximos ali, não sei qual começa a estudar, começa sempre a estudar pelo de carreira. Posso ser transferido para qualquer lugar do Brasil? Então, pelo concurso ser distrital, você vai ficar dentro daquele distrito. O que pode acontecer? Se você quiser fazer movimentação de cidade, se você conseguir um outro RM2 da mesma especialidade que você, dentro do distrito, pode ter essa chance, né, de você pedir essa troca. Mas para outro distrito acaba sendo muito difícil, porque cada distrito tem uma necessidade, né, William? Então... e tem um número de vagas, né? Cada distrito tem um número de vagas já, né, estabelecido, e aí ele precisa meio que trocar com outro distrito essa vaga. Isso. Então, é meio que funciona assim. Por isso que é muito difícil a transferência entre distritos. O que acontece é para quem é casado e, porventura, por exemplo, o marido, a esposa é movimentado para outro, né, trabalha na iniciativa privada também, ou pública, enfim, vai para outro local, aí faz um recurso para a Marinha vai julgar e vai levar em conta isso, daí ela vai tentar fazer essa movimentação e fazer essa troca com outro distrito. Se você está no primeiro distrito, tentar trocar sua vaga com o 19º DN, sabe? E uma outra pergunta que eu acho que é a última aqui, que eu achei bem boa, só concorre contra quem é da mesma graduação ou contra todos que escolheram o mesmo DN? Você vai fazer a prova e concorrer com quem é da sua graduação, tá? E da cidade. E da cidade. Lembrando que estamos num concurso municipal, né? E eu acho que é legal, a gente não abordou isso aqui também. Você vai trabalhar como RM2, tá? Você vai fazer o mesmo serviço que a mesma especialidade de carreira. Então, eu, Maria Luísa, RM2, engenheira mecânica. Eu trabalhei com engenheiros mecânicos de carreira e engenheiros mecânicos civis, que também prestavam aí serviço para a Marinha, tá? Então, não tem diferenciação na questão, no quesito de trabalho. Você vai fazer a mesma coisa que um militar primeiro-tenente, independente se ele é RM2 ou se ele é de carreira, faz. Você vai fazer o mesmo trabalho que um capitão-tenente RM2 ou de carreira faz, tá? E aí vem as responsabilidades junto aí com o posto que você tiver. Então, eu acho que é legal deixar isso claro, né? Em relação ao trabalho, que você vai fazer a mesma coisa. Legal. E você também trabalhava, né, William? Eu trabalhava no local na Marinha com vários RM2, todo mundo fazia a mesma coisa. Não importa se você é RM2 ou de carreira, todo mundo faz a mesma coisa. E lembrando que o salário é o mesmo também, tá? O soldo. Porque como é que funciona? O primeiro tenente da Marinha vai receber o que tá lá do estatuto previsto que um primeiro tenente recebe. Um capitão-tenente, da mesma forma. Um guarda-marinha, da mesma forma. Os adicionais são contados da mesma forma. Os benefícios, você vai ser um militar da ativa, você vai ter os mesmos benefícios de um militar da ativa. E conta o tempo para o serviço, para aposentadoria também, importante. Isso aí. Maria, agora, para a gente finalizar, então, perguntar uma pergunta assim que a pessoa entendeu o SMV, entendeu como funciona, mas o que você diria para como estudar de fato as matérias, assim, comentar sobre especificamente como estudar português, como estudar formação militar naval, como pontuar esses assuntos que tem dificuldade? Tá, vamos lá. Português primeiro. Português, para mim, é uma matéria que você tem que fazer... Assim, todos você precisa fazer questão, ponto, né? Não tem como você fazer uma prova que é de questões sem estudar por questões, né? Mas português eu acho que você tem que fazer muitas questões, praticar. Pode utilizar... A Marinha tem vários concursos, né? Tem aí Escola Naval, Colégio Naval, Escola de Aprendiz de Marinheiro, que tem provas de português também. Então, eu acho legal vocês buscarem aí questões da banca ou muito parecidas com a banca para testar. Parte de formação militar naval. Eu gosto muito de utilizar aí flashcards e mapa mental. Eu acho que, como é uma prova, a parte de história, a parte de legislação, a parte de tradições navais,
que é muito de decorar, de saber o detalhezinho, é muito legal você ver as questões, analisar esses detalhezinhos e colocar no flashcard, sublinhar ali no mapa mental e estar sempre em contato com essa matéria, né? Porque vai ser no detalhezinho, e é no detalhezinho, gente. É a palavra que é trocada, é um deve por pode, às vezes, numa legislação, né? O militar deve ou o militar pode. Então, tem essa diferenciação. Então, são esses detalhezinhos que realmente pega. O que eu sempre aconselho os alunos a fazerem? Resolução de questões da forma ativa, né? Então, quando vocês forem resolver uma questão, seja simulado, seja de prova passada, tentem justificar por que a questão está certa, por que a questão está errada, que isso vai fazer com que você otimize o estudo de vocês. Então, às vezes, é melhor você fazer 10 questões dessa forma do que 50 questões que você não vai corrigir, você não sabe por que as outras estão corretas ou não, você não lembra se você chutou, às vezes ficou entre duas opções, chutou e depois não voltou. Então, aquela dúvida ali vai persistir se cair na prova, né? Então, eu acho que é muito prática de questão. E formação militar naval, você tem que criar a estratégia que funciona para você, né? Que nem eu falei, eu gosto muito dos flashcards e dos mapas mentais, mas às vezes é uma videoaula, às vezes é uma audioaula, alguma coisa que pode fazer com que você retenha, né, o assunto por mais tempo. Boa. E a cada quanto tempo você recomenda fazer simulados? Quanto tempo? Eu gosto de fazer por uma questão de ansiedade mesmo, tá? Eu acho melhor fazer simulado depois que você já viu toda a matéria. E aí acaba sendo uma forma de você revisar. E aí eu falo para as pessoas que existem 2 tipos de pessoas, né? A pessoa ansiosa, que nem eu, que se fizer um simulado sem saber todo o conteúdo e ver que, tô errando, não sei, esse assunto vai começar a ficar nervoso, que talvez, não sei, não dá tempo, não tô sabendo nada. Então eu acho que pode ter um efeito rebote que não vai ser bom. Mas tem aquela pessoa que é mais tranquila, que entende isso e que vai ver o simulado como uma maneira de aprendizado. Tipo, eles estão colocando aqui, então considero que esse assunto pode ser importante, eu tenho que ver esse assunto, e não ver como uma coisa que errou, mas uma coisa que você aprendeu nova, né? Então, eu acho que depende muito aí do perfil da pessoa. Boa. Para quem tem dificuldade em português? Aí é a Prof. Iva. Gente, assim, a gente está numa conversa aqui entre engenheiros, né? Não adianta. Português faz parte da prova. Se vocês vão tentar concurso aí militares, não faz só parte da prova do SMV, mas faz parte da aeronáutica, faz parte do exército. Marinha vai ter redação. Uma parte, e todos os concursos que vocês fizerem, na redação, uma parte que conta é ortografia, é concordância. Então, vocês... Não adianta, tem que saber português, tá? E português é prática. Eu lembro muito que quando eu estudava, eu estava tendo um problema muito grande com adjunto, adnominal e complemento nominal. Eu não sabia quando que era cada um. Aí, um dia, falei para o meu cronograma, esquece que hoje eu vou sentar nessa cadeira, eu vou fazer 1 milhão de questões, eu vou ver... só vou levantar quando eu entender a diferença entre os dois. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei 4 horas, 5 horas só olhando adjunto adnominal e complemento nominal. E uma hora entrou no sangue. Parecia assim, nossa, eu olhava para a questão e já sabia o que era, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser muito humilde quando a gente vai estudar e entender o que a gente sabe e o que a gente não sabe. E o que a gente não sabe, não pensar assim, nunca vou saber, nunca aprendi, nunca vou saber. Muito pelo contrário. Planeja um dia, vai ser desgastante, não vai ser maravilhoso, porque justamente você tem dificuldade naquele assunto, mas não deixa ele te controlar. Pensa que você tem que saber, vai cair na sua prova, é importante. E é isso, sabe? Não desistam, por mais que o assunto não vai. Então, português é o calcanhar de Aquiles de muita gente e em vários concursos, não só o SMV, é o diferencial para a pessoa passar ou não. A gente vê que hoje no SMV, os alunos têm mais dificuldade em português e português é o que diferencia a nota de quem é aprovado ou não, tá?
não é tanto formação militar naval, mas sim português. Boa, legal. Quer perguntar Show. algo mais? Não. Não? Maria, muito obrigado pela presença que foi convocada, né? Foi convidada. Foi muito bom. Quer deixar algum recadinho final? Não? Só as redes sociais? Se não falar do Se Concurseiro você- 01, já corta, entendeu? Se vocês não seguem a gente ainda nas redes Boa. sociais, siga o nosso Instagram ali, @concurseiro01_oficial. A gente tá sempre por ali. Se ficou alguma dúvida, a gente tá sempre disponível para responder vocês. Aqui no nosso canal também no YouTube. Aproveitem, tem muito conteúdo, tanto de concurso, tanto de conteúdo. Então, assim, saiam da inércia. Vocês já sabem que concurso que tem, vocês já sabem que praticamente todo ano abre diversas vagas aí para o SMV, até para os concursos que não existem de carreira, às vezes, né, não abre vaga para carreira, abre vaga para o SMV. Então, não deixem para estudar quando vocês tiverem 39 anos e for a última oportunidade de vocês. Primeira vez que um convidado faz o encerramento do 01. Se você gostou, compartilha aí com amigos, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação. Até o próximo 01 Cast, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.